Os irmãos podem sentar. É interessante o fato de que nós oramos para que Deus nos dirija, oramos para que Deus dirija quem vai escolher os cânticos, oramos para por cada detalhe, mas nós não combinamos nada. O Júlio, quando veio aqui hoje cedo não, agora há pouco, ele falou sobre servir ao Senhor. Como é que foi, Júlio? Cadê ele? Não, servir é um privilégio, não foi? Interessante, pastor, que eu estava mostrando por ele. Eu ia ler esse versículo que o senhor está lendo aí. 16, 23 a 25. Amém. Muito bem. Quando foi... A Dolores falou sobre o hino, vocês lembram que ela falou? Nós, os teus servos. Tá. E nessa semana eu já estava com a mensagem esboçada, quando de repente acabou a luz assim por uma fração de segundo, tchum, e voltou. Só quando voltou tinha perdido tudo. Deu um tilt, o Word não salvou e pediu desculpa por não ter salvo, mas todo o trabalho que eu tinha foi para o brejo. Eu fiquei meio chateado na hora, mas no dia seguinte o Senhor me deu a mensagem que ele realmente queria, que não era aquela. Então, está aí. O texto era o mesmo, mas o caminho que estava tomando não era o que ele queria. Então, bem, nós estamos a menos de uma semana do início de um ano novo, eclesiástico. E já explicamos aqui que o nosso ano começa em março e vai até fevereiro do próximo ano. E algumas vezes tomamos conhecimento de expressões de desagrado por parte de quem serve ao Senhor na igreja. Alguns que se sentem até explorados. Eu já ouvi essas coisas. Para pasmado ouvir essas coisas. Sentem-se que estão sendo explorados quando são muitas vezes calados. Eu não me refiro nem a quem serve fora do santuário, estou falando quem serve aqui dentro do santuário. Alguns que não querem servir porque não se dão bem também com determinadas pessoas que estão na liderança e porque, por N fatores, essas atitudes revelam então um total desconhecimento de quem é realmente o Senhor na vida destas pessoas, de todos nós. Se você tem Jesus como seu Senhor, se você crê que deve ser seu imitador, é importante levar em consideração o que queremos ver hoje nas Escrituras. O verso que dá início a esta mensagem é Colossenses 3,17. Se você quiser manter sua Bíblia aberta, se não, preste atenção. E esse texto diz: e tudo que fizerem, eu devo informar que estou usando já há algum tempo, desde outubro, a nova Almeida 17. 17 é o ano em que ela foi alterada, foi revisada para se ajustar à nova ortografia portuguesa, que através de um convênio que nós temos com Portugal é a mesma ortografia usada aqui, é usada lá, embora eles não gostem dessa inovação. Mas, então, ela está mais adequada também àquilo que a gente usa no dia a dia, embora não seja aquele português bonito que os portugueses gostam, né? Bem,
E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. O que significa isso? Significa que tudo que você e eu fizermos, tudo que eu e você falarmos, tudo que nós fizermos, deve ser feito em nome do Senhor Jesus. E isso não é uma coisa tão simples. Você e eu devemos fazer tudo em nome de Jesus Cristo. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Tudo é tudo mesmo. Isso significa que se você ri, você tem que rir em nome de Jesus. Pode parecer estranho. Se você chora, chora em nome de Jesus. Se você brinca, brinca em nome de Jesus. Aí você vai pensar mais seriamente como é que você brinca, né? Se você gosta de contar piadas, é bom pensar que tipo de piada você conta. E se você gosta de cantar, o que você canta, né? Se você gosta de falar, o que é que você fala? Eu creio que vale dizer como é que você trata seus parentes mais próximos. Sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, seus netos, seus pais, seus irmãos, e aí vai. Isso você pode dizer que faz tudo em nome de Jesus? É um desafio. É um desafio para mim, é um desafio para você. E o texto diz que, ainda mais, que você e eu devemos dar por meio de Jesus graças a Deus Pai por tudo que fizermos e, portanto, por tudo que falarmos também. Então, a questão é, será que no final do dia, quando formos fazer a nossa última oração do dia, antes de fechar os olhos para dormir, será que nós podemos dar graças por tudo que dissemos durante o dia, por tudo que fizemos durante o dia, em cada detalhe? Será que você, olhando para trás, você pode dizer, olha, eu representei bem o Senhor Jesus hoje, em tudo que eu fiz, em tudo que eu falei, em tudo que eu pensei. É claro que muitas vezes vem pensamentos que não são de Deus, e aí você manda eles andarem, irem para outro lugar que aqui não colou. Eles vêm sim, porque o diabo pode fazer isso, e ele trabalha sobretudo na nossa mente com esse propósito. Mas você não tem que aceitar, você não tem que acolher esses pensamentos e nem agir segundo as suas insinuações e sugestões, que são muitas ao longo do dia. Por que eu e você devemos fazer tudo em palavras e ações em nome do Senhor Jesus? Primeiro, porque quando recebemos Jesus Cristo em nossos corações como nosso Salvador e Senhor, nós nos tornamos filhos do mesmo Pai. Romanos 8, 29 diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja, aqui fala do propósito, aqui fala da predestinação. Os que Deus de antemão conheceu foram predestinados. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, predestinado é a predestinação de Deus para a sua igreja. Então, ele diz que aqueles que de antemão conheceu, Ele também os predestinou.
para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizerem: Jesus não é Jesus, eu sou eu. Com certeza. Mas o propósito de Deus é que você seja como Ele foi. O propósito dele é que eu e você vivamos como Ele viveu, falemos como Ele falou, não na linguagem dele, mas sejamos como Ele foi. Hajamos como Ele agiu, como Ele viveu, e enfim, temos uma vida compatível com Jesus Cristo. Isso significa que quando as pessoas olharem para mim, elas devem ver Jesus em mim. Elas devem ver Jesus em você. O propósito de Deus é que Jesus fosse o primeiro de muitos irmãos. Eu mandei um vídeo para quem se dispôs a receber as minhas mensagens sobre a adoção de filhos. Quem viu o vídeo aqui? Tá. E lá fala sobre alguém que adotou muitas pessoas, muitos filhos, e que não fez nenhuma distinção entre os filhos dele e os filhos que ele adotou. E nós temos vários textos nas Escrituras, eu não separei nenhum deles, mas no Evangelho de João, em que Jesus fala que o desejo do Pai é que nós experimentemos o mesmo amor que Ele tem pelo Seu Filho, porque Ele tem esse amor por nós também. Você talvez, poxa, mas como é isso? Mas Deus é amor, a essência dele é amor, então Ele não tem nenhuma dificuldade em amar o Seu Filho unigênito e amar os filhos adotados, que somos eu e você. Somos todos nós. Somos filhos adotivos de Deus. É isso que as Escrituras nos ensinam. Então, nós devemos ter consciência disso. E devemos estar realmente refletindo. Há uma tendência natural no ser humano de ter duas atitudes. Uma, quando ele está com os irmãos na igreja, e outra, quando ele vai trabalhar na escola. É como se ligasse um botão na igreja, e aí ele usa expressões santas, e quando está lá fora ele usa as expressões que todo mundo entende. Mas as pessoas têm que entender que você não é igual a todo mundo. Não porque você é melhor do que eles, mas porque você conhece Jesus. E Jesus vive em você. E se Ele vive em você, você não pode, não deve. E não é aquela questão de viver cerceado. Eu tenho que fazer isso. Você não tem que fazer nada. Você tem que ter comunhão com Ele. Tem que conhecer o livro dele. Tem que falar com Ele, andar com Ele, viver com Ele. E a sua vida vai ser o resultado. Diz-me com quem andas, eu te direi quem és. Agora, por que eu e você devemos fazer tudo em palavras e ações em nome do Senhor Jesus? Segundo, porque nós devemos ser imitadores de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, que se fez servo e modelo para as nossas palavras e ações. O texto que eu já preguei sobre ele muitas vezes, mas eu vou usá-lo mais uma vez. Filipenses 2, 5 a 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Pensem alinhados com Ele. Pensem o que Ele pensa. Para isso a gente tem que conhecer o que Ele pensa. E Ele diz isso na sua palavra. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos,
e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, esse texto fala que eu devo, você deve, devemos pensar da mesma forma como Cristo pensa. Devemos ter a mesma atitude de servo, atitude de humildade que caracterizou Jesus. Mesmo sendo Deus, ele não viveu aqui como Deus, mas viveu como ser humano, como homem. Isso não significa que ele deixasse de ser Deus quando esteve aqui, não. Ele aceitou até a adoração. Muito propriamente ele aceitou a adoração porque ele é Deus, mas ele não usou os seus atributos como Deus. Você vai dizer, e os milagres? Ele fez pelo poder do Espírito. Ele deixou isso muito claro. Mas por que eu e você devemos fazer tudo em palavras e ações em nome do Senhor Jesus em terceiro? Porque devemos aprender com Jesus a ser obedientes, o que só é possível com a morte do nosso próprio eu. Hebreus 5, 7 a 9 diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, é uma referência, eu entendo, ao Getsemane, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência, ou da sua devoção, ou da sua maneira de viver com Deus, como homem. Agora você vai dizer, ele foi ouvido? Sim, foi ouvido. O fato de Deus nos ouvir não significa que ele vai responder como eu quero e como você quer. Ele foi ouvido. Deus não ignorou o seu clamor. Deus não ignorou as suas lágrimas. Deus não ignorou o que ele falou com Deus quando ele pediu: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas ele foi à cruz, porque o Pai não disse sim para ele, não, disse não. E porque o Pai disse não, ele aceitou o não e foi em frente. O texto diz que, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Eu tenho que dizer mais uma vez, Jesus não aprendeu obediência porque em algum momento ele desobedeceu. Ele aprendeu o que é obedecer diante de situações dificílimas, em que ele teve um conflito enorme entre a vontade dele e a vontade do Pai. A vontade dele como homem era de não ir à cruz. Se tivesse um outro jeito, ele não iria, mas não tinha. E ele, no fundo, ele sabia disso, mas ele pediu. A dor, a angústia, a tristeza ali no Getsemane foi uma coisa descomunal. Se você ler o texto, você vai ver quanto Jesus sofreu ali antes de ir à cruz. Antes foi um sofrimento interior, uma guerra, um conflito, uma angústia, uma aflição. E depois foi o sofrimento físico. O texto diz: e tendo sido aperfeiçoado. Aperfeiçoado não significa que vai uma coisa, nós usamos esse termo para uma coisa que vai sendo aperfeiçoado, mas o termo não significa isso. O termo fala de algo que foi tido e declarado perfeito. Então, e tendo sido aperfeiçoado, e tendo sido achado perfeito, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. A cruz foi um atestado de obediência. Jesus foi à cruz em obediência. Ele tinha a vontade dele, ele tinha o desejo dele, ele expressou esse desejo diante do Pai.
mas ele não fez o que ele queria fazer, ele fez o que o Pai mandou ele fazer. Você percebe a diferença? Sempre que eu quiser a minha vontade, eu vou experimentar a agonia que Jesus experimentou. E a Bíblia diz que não há nada que eu passe que ele não tenha passado. E é por isso que ele pode me entender, é por isso que ele pode me compreender, é por isso que ele pode condoer-se de mim. Está em Hebreus capítulo 4, lá nos últimos versos. Pois bem, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. O Pai viu nele aquele que passou na prova, no teste da obediência. O teste que Eva e Adão não passaram, que nós não temos passado, mas Jesus passou. E por isso ele pôde ser o nosso Salvador. Agora ele deseja que nós sejamos como ele foi, obedientes. E ele veio para nos ensinar que é possível ser obediente. Como? Pelo meu esforço? Não. Pela graça dele, pelo poder dele, pela convivência com ele, pela leitura contínua da palavra dele. A pergunta, porque eu e você devemos fazer tudo em palavras e ações em nome do Senhor Jesus. Em quarto lugar, porque a obediência só pode ser aprendida de modo prático. Eu e você temos que ter uma experiência prática. E Deus trabalha durante toda a nossa existência para nos ensinar a obediência. É por isso que o texto, logo depois do texto inicial que nós lemos, vem: esposas, cada uma de vocês se sujeita ao seu próprio marido como convém no Senhor. Então as esposas devem aprender a obediência, sujeitando-se cada uma ao seu próprio marido. Será que a mulher não tem sua vontade? Claro que tem. Pergunta se a dela é muito diferente da minha. Eu estou falando da minha esposa, viu? Não estou falando da... ela tem a vontade dela, assim como eu tenho a minha. Nós buscamos chegar a um consenso, mas se não chegarmos a um consenso, vai prevalecer a liderança do marido. E ela vai se submeter, e ela se submete, ainda que não goste muitas vezes, né? Mas é assim que ela aprende a obediência. Não adianta chiar, não, é isso mesmo. Peraí, vai sobrar para mim já, viu? Agora, como ela deve ser obediente a mim, como a mulher deve ser obediente ao seu marido? O texto de Efésios responde isso como ao próprio Senhor Jesus. Efésios 5, 22, 23 diz assim: esposas, que cada uma de vocês sujeita a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. O texto diz que cada uma de vocês sujeita ao seu próprio marido como ao Senhor. Da mesma maneira como você se sujeita ao Senhor, sujeite-se ao seu marido. Agora vem os maridos. Eu não quero me deter nesses tópicos, porque isso aí é assunto para outras ocasiões. Os maridos devem aprender a obediência, amando cada um a sua própria esposa. E o texto diz: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Se fosse fácil amar a esposa, não precisava de mandamento, precisava? Né, Bia? Diz aí para todo mundo ouvir o que você falou. Mas, o que significa isso? Eu amo a minha esposa o tempo todo, eu já falei com ela 1000 vezes isso.
Mas tem hora que fica difícil. Tem hora que só pela graça. Né? Nós sempre nos entendemos, mas tem momentos de choques, né? E tem momentos em que as coisas saem do lugar. Então não é fácil amar. Se fosse fácil amar, não precisava de mandamento. Jesus disse que nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. E ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu tenho amado vocês. E a Bíblia diz que Jesus, tendo amado os seus, amou até o fim. E olha que eles aprontaram muito, como eu e você aprontamos muito. Então, é aquele amor incondicional. Esse é o amor que Jesus tem por mim, tem por você, tem por nós. É esse que o marido tem que ter para a mulher. Amar, não se discute a questão do amor. Amo você o tempo todo, em todas as circunstâncias. Mas tem hora que é difícil. Mas nem por isso eu deixo de amar. É uma escolha que eu e você temos que fazer. E quando você escolhe, você vai ver esse amor fluir, transbordar. A Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são penosos, não são difíceis. Eles não foram feitos para você viver na carne, mas viver no Espírito. Por isso que o texto diz: marido, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É por isso que os filhos devem aprender a obediência, sujeitando-se aos seus pais. É difícil para eles? É. Porque o pai ou a mãe sempre vão contrariar os seus filhos, se eles são bons pais. Eu não estou dizendo que você tenha que contrariar. Mas pai e mãe nunca dizem sempre sim. Se você não aprender a dizer para o seu filho, a sua filha, não, ele vai achar que todo mundo está à disposição dele ou dela. E vai achar que todo mundo tem que servi-lo. E ele não vai aprender a ser servo. Uma criança que aprende desde criança, desde a mais tenridade, a ter tudo que pede, tudo que quer, tem. E se não der, faz a maior arruaça, faz o mau banzé. Olha, se você deixa isso correr solto, as coisas vão ficar muito ruins. Porque ele tem que aprender a obediência. E ele aprende a obediência dizendo não. Você pode até ter para dar o que ele quer, mas você, por uma questão de disciplina, vai dizer não, agora não. Hoje não. Quem sabe mais na frente. Isso é maldade? Não, isso é sabedoria. Porque o mundo aí fora não dá tudo que você quer, a hora que você quer e do jeito que você quer. Nós precisamos aprender que nós dependemos uns dos outros e que nós devemos obediência uns aos outros. E as pessoas do mundo não são tão amorosos como são os pais. Pelo menos os pais devem ser amorosos. Por que o filho deve fazer isso? Primeiro, porque é agradável diante do Senhor, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Então agrada a Deus a obediência dos filhos aos pais, porque eles estão aprendendo a obedecer. Por que fazer isso? Segundo, Efésios 6:1 diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Não é na carne, é no Senhor, pois isso é justo. Não vou entrar no mérito da justiça aqui não,
É justo porque o pai gera, porque o pai e a mãe geram, cuidam. A mãe nem se fala dos desdobramentos dela no cuidado do filho, porque desde o ventre ela cuida dele. E é justo porque os pais cuidam dos filhos. Eu sei que tem muito pai que não faz isso, não fez isso, mas se não fez, você tem que perdoar e amar da mesma maneira. Não adianta se queixar. Agora, os pais devem aprender a obediência sujeitando-se ao Senhor. Como? Não irritando seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Seria o caso de perguntar quando é que os pais irritam os filhos. Quando exigem deles uma coisa que eles não dão, não deram, não ensinaram. Os pais cobram muitas coisas dos filhos, mas eles não veem aquilo que eles cobram dos filhos neles. Eles querem que eles façam uma coisa que eles não fazem. Eles querem que os filhos sejam o que eles não são. Isso aí quando o pai exige que um filho haja como ele não age, aí o negócio complica, porque ele vai ficar irritado, vai se sentir injustiçado. Mas isso aí é assunto para outra ocasião. Agora, como eu disse, os pais devem aprender a obediência sujeitando-se ao Senhor. Como? Primeiro, não irritando seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Segundo, criando seus filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. É preciso criar. Filhos não são como batata que você joga lá e elas crescem bonito, beleza. Tá? Não, dá trabalho. E dá muito trabalho. Exige disciplina, existe admoestação. Isso é trabalhoso. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, diz Efésios, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. É nos princípios de Deus, é na palavra de Deus. Agora vem os servos. Os servos devem aprender a obediência sujeitando-se aos seus senhores. Quem são os servos aqui? Na realidade, aqui são os escravos aos seus senhores. Nós não temos isso, graças a Deus. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra. O escravo nunca teve vontade própria. E Jesus diz que veio como escravo do Pai. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Lá no meio do caminho é usada a palavra servo. No original é escravo. Bem, observem que a Bíblia não diz se a escravidão é certa ou errada, mas a Bíblia diz que se há escravos, o escravo deve obedecer ao seu senhor. E se ele for mal, também deve obedecer. Com que propósito? De que o Senhor dele veja Cristo nele. E através do seu testemunho, o Senhor possa ser ganho também. As pessoas poderão ser ganhas se verem em nós um testemunho que não vem nas outras pessoas. Palavras são inócuas se elas não são acompanhadas de uma vida correspondente a elas. Mas isso se aplica a toda e qualquer autoridade constituída, aos seus superiores hierárquicos, no trabalho, na escola, em todo lugar. É por isso que na igreja os liderados devem aprender a obediência, sendo submissos aos seus líderes. Jesus ensinou que nós não devemos ser como lá fora, aqueles que têm pessoas sob nosso governo e a gente impõe a nossa vontade sobre eles como tiranos e como se você fosse o bambambam, o todo-poderoso chefão. Jesus deixou isso muito claro em Marcos capítulo 10, lá no finalzinho. Ele diz que o próprio Filho não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se não me engano é o verso 42, mas eu não tenho certeza não. Bom,
Então os liderados devem aprender a obediência sendo submissos aos seus líderes. O que diz a Bíblia? Hebreus 13:17 diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Agora, você só não tem que obedecer um líder na igreja se ele mandar você fazer coisa que contraria a palavra de Deus. E se falar, você tem a responsabilidade de confrontar o seu líder e dizer: meu irmão, com todo respeito, olha aqui o que diz a palavra. Não é assim que se faz. É isso que é o correto. Agora, se o que ele está dizendo não contraria a palavra de Deus, então faça. Se você não aprender obediência em casa, você vai ter que aprender em algum lugar. Deus vai estar trabalhando a vida inteira. Vai ser com o seu cônjuge, vai ser com o seu pai, vai ser com a sua mãe, vai ser com o seu chefe, vai ser... Em todo lugar tem alguém liderando. E você pode obedecer ou não. Se você quer aprender a obedecer, você vai encontrar muitos meios de aprender isso. Agora, se você não quer, é uma escolha sua. Agora, seria o caso de perguntar como? E o texto de Colossenses responde: primeiro, não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Você não tem que servir a Deus apenas quando tem alguém olhando, seja no seu trabalho, seja na escola, seja em qualquer lugar e na igreja também. Você tem que entender que você não deve servir apenas quando a pessoa está vendo, porque você está servindo não é essa pessoa, você está servindo a Deus e Ele te vê o tempo todo. Ele sabe o que vai no seu coração. E eu creio que Deus está muito mais preocupado com a motivação com que você serve do que até com o seu serviço. Porque o que agrada a Deus é a motivação e não o serviço. Como é que você serve? Com boa vontade ou de má vontade? Achando ruim, reclamando? Então, primeiro, não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Segundo, não servindo visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Eu quero agradar fulano, beltrano, agradar o pastor. Olha, está perdendo seu tempo. Não vai ter nenhuma recompensa, porque eu não posso recompensar você. Quem recompensa você é o Senhor. Então, não sirva querendo agradar a Deus. Sirva buscando agradar a Deus. É a Ele que você está servindo. Os homens são apenas instrumentos. E se não fossem os homens, o Evangelho seria pregado pelos anjos, mas Deus escolheu os homens. E Deus age aqui na terra através dos homens. E nós temos que aprender a sujeitarmos uns aos outros. Como? Terceiro, tudo que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas. Aqui está o ponto nevrálgico. Tudo que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas. Se você serve a Deus, você vai ser pontual, você vai ser disciplinado, por quê? Você quer agradar a Deus? Não quer ou não quer? Agora, se você quer servir o homem, quando ele não está olhando, ele também vai relevar. Se depender de mim, você está frito, porque eu sou o que menos veio. Minha esposa perguntou: você viu isso? Eu não vi nada, e graças a Deus não vi. Não quero ver mesmo, porque ela às vezes me pergunta se eu vi alguma coisa que aconteceu no culto. Eu não vi nada, não vi mesmo. E não estou prestando atenção no que eu estou fazendo aqui.
E é claro que se for uma coisa muito extraordinária, eu vou ter que ver, porque não é possível, né? Mas coisinhas pequenas e que tiram a atenção das pessoas que estão perto, eu não vejo mesmo. Então, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Não é as pessoas, nós servimos a Deus, e se nós não tivermos esse foco, nós não vamos a lugar nenhum. Como? Em quarto lugar, o tempo está correndo, eu tenho que terminar. Sabendo que a recompensa virá do Senhor. Eu tenho que entender que quem vai me recompensar não é o homem. O homem nem sempre é justo, é apto para recompensar como realmente só Deus pode recompensar. E muitas vezes Deus vai permitir situações difíceis em que você vai ter que aprender a obedecer em situações difíceis. Quando você não é reconhecido, quando você não é bem tratado, quando você não é objeto de uma atenção e um reconhecimento que você gostaria de receber. E por que Deus permite essas coisas? Porque Ele quer que eu e você aprendamos a obedecer em situações adversas. A minha vontade não é a minha vontade. Eu tenho que fazer a vontade que Deus estabelecer através de quem Ele coloca na minha vida como autoridade sobre mim, seja o presidente da República, seja o guarda lá na rua, seja alguém que serve ao Senhor aqui na igreja. Quinto lugar, sabendo que é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Isso é repetido aqui de várias formas, várias vezes. Então é preciso que eu e você saibamos que é a Cristo Senhor que nós estamos servindo. Porque a mulher obedece ao marido? Por causa do Senhor. Porque o marido vai amar a esposa em situações adversas? Porque foi assim que ele foi amado. E a Bíblia diz: de graça recebestes, de graça dai. Eu tenho que amar o tempo todo, em todo o tempo. O que caracteriza a vida do crente é amor. Agora escolha amar e você vai ver o que eu já falei há pouco. O amor vai fluir. Quando você escolhe perdoar, o perdão flui. Quando você escolhe amar, o amor flui. É uma escolha, não é um sentimento, é uma escolha. Sexto lugar, sabendo como? Sabendo que quem fizer injustiça receberá em troco a injustiça feita. O meu patrão é muito injusto para comigo, o meu líder não é legal comigo. Olha, Deus está acima dele. Então, deixa que no momento certo Deus vai saber cuidar disso. Então, não espere justiça da pessoa a quem você serve aqui. Espere justiça de Deus. E se eu e você pisarmos na bola, Deus vai cobrar isso de mim e de você. Se nós formos injustos, se formos maus, se agirmos com motivação errada, Deus vai nos cobrar isso. E vai cobrar não é porque Ele é um Deus que mal. É porque Ele é amor, Ele é Pai, Ele educa, Ele cria, Ele disciplina. Hebreus capítulo 12, se você quiser ler depois. Em sétimo lugar, como é que eu vou servir dessa maneira? Os liderados devem aprender a obediência em submissão aos seus maridos, como em sétimo lugar, sabendo que nisto ninguém será tratado com parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. Então, quer você seja o líder, quer você seja o liderado, não há acepção de pessoas.
Conclusão. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo que eu e você fizermos, nós devemos fazer em nome de Jesus. E se servimos, devemos servir em nome de Jesus. E se damos graças, vamos dar graças em nome de Jesus. É Jesus agradecendo, é Jesus falando, é Jesus vivendo a vida dele em mim e em você. Porque eu e você devemos fazer tudo em palavras e ações em nome do Senhor Jesus. Recapitulando, primeiro, porque quando recebemos Jesus Cristo em nossos corações como nosso Salvador e Senhor, nós nos tornamos filhos do mesmo Pai. Segundo, porque devemos ser imitadores de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, que se fez servo e modelo para as nossas palavras e ações. Terceiro, porque devemos aprender com Jesus a ser obedientes, o que só é possível com a morte do nosso próprio eu. E em quarto lugar, porque a obediência só pode ser aprendida de modo prático. É com as pessoas com as quais você convive, é as pessoas que Deus coloca sobre a sua vida como hierarquicamente em posição de superiores hierárquicos, porque ninguém é superior a ninguém, mas hierarquicamente eu e você estamos sujeitos a pessoas que Deus coloca no mundo, em todas as áreas, e na igreja também. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E significa tudo que você e eu fizermos. Tudo que você e eu falarmos. Todas as nossas ações e todas as nossas atitudes. O tempo acabou, feche os seus olhos, fale com Deus e pergunte a Ele como tem sido a sua vida em relação no todo, nos seus relacionamentos conjugais, na família, no trabalho, na escola e na igreja. Você está servindo a quem? A homens ou você está servindo a Deus? Você está servindo a pessoas, buscando agradar a Deus, ou você quer agradar o seu Senhor? O Senhor Jesus. Então, repense a sua vida, a sua conduta, a sua maneira de ver. E se você mudar de maneira de pensar, através do que você ouviu nessa manhã, terá valido a pena a mensagem desta manhã. Eu creio que isso pode fazer uma diferença enorme em todo o nosso ministério. Nós não podemos nos esquecer que Jesus veio resgatar uma coisa que foi perdida lá no Éden. E essa coisa chama obediência. Foi pela desobediência que o homem caiu, foi pela desobediência que Satanás caiu da posição dele. Antes ele era um anjo de luz. E é assim que nós perdemos tantas coisas na vida. Obediência foi resgatada na cruz e nós devemos tomá-la para nós.